A aplicação aqui apresentada foi desenvolvida para se estudar a viabilidade da utilização de algumas técnicas de visualização de terreno em uma arquitetura cliente-servidor. Basicamente, a aplicação desenvolvida consiste de duas janelas. A janela principal, apresentada à esquerda, exibe o resultado final da visualização do terreno. Uma parte relevante dessa janela são dois indicadores de velocidade e ascensão, que transmite ao usuário o que está ocorrendo durante o seu deslocamento. A janela auxiliar, à direita, apresenta ao usuário quais tiles estão presentes no cliente. Os tiles em branco estão sendo utilizados para se gerar a imagem corrente. Os tiles em verde, apesar de estarem presentes no cliente, não estão sendo utilizados no corrente momento. Agora vemos com mais detalhe a janela principal. Neste exemplo, está sendo exibida uma região correspondente a Itaoca. A imagem aqui obtida foi colhida diretamente da saída de uma estação Silicon Graphics O2. É importante notar que mesmo quando há uma mudança brusca de direção, o programa se encarrega de obter algum dado para que o usuário tenha a noção de que ele está visualizando um terreno. No topo da janela auxiliar, podemos ver alguns indicadores colhidos durante o funcionamento do algoritmo. A base da janela auxiliar nos mostra a velocidade de deslocamento, qual frame rate que está sendo obtido, quanto tempo foi utilizado para se transmitir o dado pela rede e quantos polígonos estão sendo exibidos no momento. Notem novamente em branco os dados que estão sendo utilizados para se gerar a imagem corrente, e em verde os dados que, apesar de estarem presentes no cliente, não estão sendo utilizados no momento. Utiliza-se nessa aplicação uma representação em multiresolução dos dados de altura e textura. Uma função para avaliar quais tiles são necessários à correta visualização do terreno é utilizada, e dependendo do nível de resolução, o tile é requisitado ao servidor. A comunicação entre o cliente e o servidor se dá utilizando o protocolo UDP. Podemos aqui acompanhar mais de perto o funcionamento da função de nível de resolução. À medida que o usuário se aproxima mais do terreno, dados de melhor resolução são requisitados ao servidor. No entanto, ao se colocar a textura sobre esse dado, o usuário tem a perfeita noção do terreno. Foi desenvolvido um algoritmo de predição para se melhorar a suavidade do deslocamento do usuário por sobre o terreno. Aqui, vemos esse algoritmo desativado, ou seja, o que aconteceria se nenhum algoritmo de predição estivesse sido utilizado. Notem na janela auxiliar o que acontece com mais detalhe. À medida que o usuário se desloca, todos os tiles necessários à nova resolução são requisitados do servidor, e somente quando estes chegam ao cliente é que uma nova imagem é exibida. Apresentamos agora o usuário percorrendo o mesmo caminho que anteriormente. A diferença é que temos o algoritmo de predição ativado. O tempo total de deslocamento
da posição inicial à posição final não é afetada pelo uso do algoritmo de predição. O que ocorre é uma melhor distribuição do tempo que é utilizado para se gerar cada frame. Nota na janela auxiliar que os tiles vão chegando à medida que são necessários e não em bloco como anteriormente. Para mostrar a validade dessa aplicação para terrenos de grandes dimensões, utilizamos esse terreno que foi replicado e contém 16K por 16K amostras. Notem que em grande velocidade de deslocamento existe um baixo nível de detalhamento. Porém, quando o usuário diminui a sua velocidade e até para, dados de melhor resolução são requisitados do servidor.